SEDUC, né? SEDUC, vamos lá, MT 2017, BFC, apoio. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta a respeito da rotina do manipulador de alimentos, de acordo com o Manual de Procedimentos da Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Nutrição Escolar, SEDUC-MT. Então, o cara quer o quê? Ó, rotina do manipulador de alimentos, né? Qual que é a rotina correta dele. Claro, na aula a gente falou isso de ponta a ponta, né? Explicamos várias vezes esse cara aí, né? E caiu na prova. Falei que ia cair, tá aí, caiu na prova esse cara aqui, vem comigo aqui. Vamos lá. 1. Ao chegar ao trabalho, o manipulador deve lavar as mãos. Correto. Vestir o uniforme completo. Correto. Começando pela touca e sucessivamente os outros itens. Correto. Depois tornar a lavar as mãos e os antebraços com sabonete líquido, neutro e inodoro, massageando-os por 15 a 20 segundos e secá-los em papel toalha, nada de plano de prato, né? Ou naturalmente, correto, item, isso que está exatamente no Manual de Boas Práticas, Ctrl+C, Ctrl+V. 2. Para o preparo das refeições, o manipulador deve selecionar os produtos alimentícios disponíveis na geladeira e no freezer, montar o cardápio e iniciar o pré-preparo e o preparo das refeições. Coloca aí, pegadinha. Pegadinha. Quase caiu, né? Pegadinha. Pegadinha. O examinador aqui foi, desculpa a palavra aí, foi sacana. Está errada. Tudo bem, depois desse drama todo eu sei que está errada, mas onde que está o erro? Ó, de olho, vem comigo. Primeiro, você monta o cardápio. Depois, você separa, seleciona os produtos a serem produzidos para o consumo. Aqui não, ele falou, você separa primeiro os produtos, depois você monta o cardápio. É a ausência de planejamento. Então, isso aqui está o que? Está errado. Ó. 3. Ao término da distribuição de alimentos, o manipulador deve lavar os utensílios e equipamentos utilizados e deixar a secar naturalmente antes de guardar. Isso aqui, inclusive, faz parte da rotina. Tá? Lá tem um tempo necessário, quando se lava, então está o quê? Correto. A limpeza do ambiente deve começar dos lugares mais altos pelo último piso para baixo, correto, né? Você vai de baixo para cima, quando chegar em cima, a sujeira de cima já cai embaixo, não, tem que ser de cima para baixo. Inclusive está no manual. Ou seja, dessa questão aqui, nós temos apenas a questão 2 errada, né? Deixa eu apagar aqui, vamos lá, que tem mais coisas sobre essa questão. Ó, vamos lá. Corretas apenas, letra D, 1, 3 e 4. Mas eu tenho certeza que muitos marcaram letra E, considerando a letra 2. Professor, prova que o 2 está errado. Aqui, POP número 1, rotina do manipulador de alimentos, foi a questão elaborada pelo examinador. Lavar as mãos, vestir o uniforme completo, começando pela touca e sucessivamente os outros itens, e depois tornar a lavar as mãos e os antebraços com sabonete líquido, neutro, inodoro, massageando-os por de 15 a 20 segundos, Ctrl+C, Ctrl+V, o item 1. Secar em papel toalha ou naturalmente, verificar o cardápio do dia, depois selecionar os produtos alimentícios necessários à confecção do cardápio, depois fazer o pré-preparo e o preparo das refeições, fazer a distribuição das refeições, lavar os utensílios e equipamentos utilizados, deixar secar naturalmente, guardar os utensílios e equipamentos e fazer a limpeza do ambiente, ou seja, a questão da prova do concurso foi o POP 1, que o professor explicou em sala de aula em exaustão. SEDUC MT 2017 BFC Cargo de Apoio. A respeito da utilização e manuseio e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos eletrodomésticos de modo a prevenir acidentes de acordo com o Manual de Procedimentos de Boas Práticas para o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar SEDUC, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta a respeito da utilização e manuseio de ferramentas e utensílios. Tá? Nós temos lá vários utensílios utilizados pela cozinha e pelos manipuladores de alimentos. A. Sempre verifique se há um vazamento de gás.
É um comportamento e uma postura correta? Aceitada? Aceita? Sim. Então nós encontramos a alternativa correta, é a letra A. Ok, mas vamos achar os erros? Vamos, professor, vamos lá. Quando for tirar panelas do fogo, utilize as luvas de vinil para não se queimar. O erro está aqui, é luva térmica. C. Os cabos das panelas devem estar sempre virados para fora. Não, virado para dentro. Tudo isso está na aula. Ao desligar um aparelho elétrico, puxo pelo fio? Não, pelo plug, está errado. E luvas térmicas só podem ser usadas no forno. A utilização das luvas térmicas no fogão são consideradas um risco de queimadura. Pelo contrário, a luva térmica, o que é? Não, é para evitar o risco. Ele confundiu aí. Então a alternativa correta é a letra A, tá? É a letra A. Tá aí, né? Pô, mamão com açúcar, né? SEDUC MT 2017 BFC cargo de apoio. Agora é o seguinte, vamos lá. É a questão mais polêmica, né? Inclusive essa questão aqui foi a única questão aqui que, papo reto, eu reconheço para vocês, que não foi prevista antecipadamente em nossas aulas, né? A gente sempre procura ter um grau de eficiência gigante. De 8 questões, nós acertamos 7 que estavam na aula. Na aula. Tá? Não é suposição, é slide. Tira, Ctrl+C, Ctrl+V e está na prova. Lembre-se que lá estava noções. Tá? Cara, eu odeio quando o cara coloca noções, porque noções pode ser, depende muito da interpretação da pessoa, pode ser tudo. É ruim isso. Concurso tem disso. Tá? O que eu digo para vocês? Minha opinião, cabe recurso nessa questão. Professor, cabe recurso por quê? Porque o gabarito está errado? Não, o gabarito está correto. Cabe recurso porque, na minha opinião, esse nível de aprofundamento de conteúdo, tá? Nível de aprofundamento do conteúdo, não faz parte do edital, porque aqui não é noção, cara. O cara pediu uma resolução específica. Tá? Específica, né? De bombeiro, combate ao fogo, né? Mas, tudo bem. Vamos supor, professor, qual que é a possibilidade do examinador não prover? Existe, muito grande, porque é a palavra noções, né? Mas, tá? Mesmo que você não tivesse estudado nada sobre esse assunto, tá? Pela técnica de interpretação de textos, você consegue acertar essa questão. Então, vou utilizar para resolver essa questão a técnica de interpretação de textos. Tudo bem? Vamos lá. De acordo com a portaria número 004, Bombeiros 2016, que aprova a norma técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, número tal 18, sobre o sistema de proteção por extintores de incêndio nos termos das seguintes classes de incêndios e agentes extintores, né? Ou seja, ele foi bem específico, né? Aquela portaria tal, cara, não é noções, cara. Isso aqui extrapolou, então vai pedir recurso, pede a extrapolação do conteúdo, você vai lá, coloca Ctrl+C, Ctrl+V, o conteúdo programático previsto no edital e coloca a questão, vai perceber o seguinte, que o conteúdo dessa questão não são noções, tá claro. Agora, vai depender da interpretação de quem? De quem vai julgar, né? Então ele fala o seguinte, 4 classes, A, B, C e D, tá? Então, cada classe dessa aqui, tudo pega fogo? Quase tudo pega fogo, né? Então, desse quase tudo, ele classificou em 4 classes, né? E depois de 4 classes aqui, ele classificou também 4 agentes extintores, né? De gás carbônico, entendeu? Químico, pó. Então, ele distinguiu. Para cada classe tem um agente de extintor específico. Classe A. Fogo em materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos. Classe A, professor. Madeira, roupa, tecido, entendeu? Isso é classe A, tá? Que ele queima a superfície em profundidade, deixando resíduos. É o classe A, tá? Para cada classe, você vai ter que utilizar um tipo de extintor específico. Classe B, fogo em combustível líquidos e gases inflamáveis, que queimam somente em superfície, podendo ou não deixar resíduos.
pode ocorrer também como combustíveis sólidos que liquefazem por ação do calor, como graxas, né? Um exemplo, graxas, né? Então, já é um combustível líquido e gases inflamáveis, né? Queimam somente a superfície, né? Podendo ou não deixar resíduos, né? Tá? Então, por exemplo, a madeira deixa resíduo, né? Que é o classe A. Classe C, esse aqui você tem que gravar, ó. Fogo em materiais, equipamentos e instalações elétricas energizadas. Então, tem energia. Está tendo um fogo lá no transformador, no quadro, e ali tem o quê? Tem energia elétrica, é uma situação. Tá? Classe D, fogo em materiais combustíveis piróficos, né? Como magnésio, titânio, alumínio, zinco, sódio, potássio e lítio, ou seja, materiais combustíveis específicos. Né? Então, são 4 classes. Eu chamo a atenção para a classe A e classe C. Classe A, materiais sólidos em gerais. Né? C, rede elétrica energizada. Aí nós temos ainda, segundo a portaria do cara lá, 4 tipos de extintor. Extintor com água pressurizada, extintor com gás carbônico, extintor com pó químico seco, extintor com pó químico especial. Tá? Água pressurizada, esse extintor vai ser indicado para qual classe? Classe A, indicado para incêndio de classe A, madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral. A água age por resfriamento e abafamento, dependendo da maneira como é aplicada. Tá? Então, está lá, ele vai resfriar e vai fazer o abafamento. Então, a água, a madeira está queimando, você joga a água, pronto, né? Acabou o incêndio. Extintor com gás carbônico, indicado para esse incêndio da classe C. Classe C é elétrico energizado. Ó, gás carbônico. Por que é gás carbônico para elétrico energizado? Por não ser condutor de eletricidade. Pode ser usado também em incêndios de classe A e classe B. Então é o seguinte, se está tendo um curto-circuito num quadro de força da escola, se você usar a água pressurizada, você vai potencializar o incêndio. Por quê? Porque a água é condutor de energia elétrica. Então você não pode usar. Aí que está a pegadinha. Porque se você usa a água lá, é condutor de energia elétrica, né? Agora é o seguinte, está queimando uma madeira. Eu posso usar o gás carbônico para apagar, o extintor com gás carbônico para apagar o fogo na madeira? Pode. Porque ele vai agir, né? Ele vai agir e vai apagar, tá? Por não ser condutor, pode ser usado também na classe A e classe B. Então, um extintor carbônico pode usar a classe A e classe B. Tá? A água pressurizada, né, não pode ser utilizada na classe C. Então, ó, gás carbônico, ó, classe A, B e C. Extintor com pó químico seco, né, indicado para o incêndio com classe B. Líquidos inflamáveis, está tendo combustível, está queimando, né, pó químico, né, age por abafamento, pode ser usado também para incêndios da classe A e C. Então, pó químico, né? Então, A, B e C. Então, pó químico aí pode ser claro A, B e C. Extintor com pó químico especial, indicado para incêndio da classe D. Metais inflamados. Age por abafamento. Ele vai abafar. Abafar não vai ter contato com oxigênio. Então, esse aqui é o quê? O comando da questão, texto explicativo. E por essa interpretação, você consegue agora o quê? Acertar a alternativa. Vamos lá, letra A. O extintor com água pressurizada deve ser usado em incêndios que incidem a partir de um curto-circuito. Opa, curto-circuito, água, ele é o quê? É energizante, vai conduzir energia elétrica, então está errado. O ideal para curto-circuito é o quê? É o gás, né? É o gás carbônico. Então a letra A está errado. Agora só restam 4 alternativas. A chance de acertar a questão agora já aumentou em 25%. O extintor com água pressurizada, opa, pode ser usado em uma fritadeira, visto que a água resfria e abafa o óleo queimado, né? O que acontece? A fritadeira não vai apagar o fogo, por quê? Porque a água, quando chegar a água na fritadeira já evaporou, o calor é muito grande. Aqui tem que ser ou o gás carbônico, tá certo? Ou o pó químico, né? Então está errada a letra B por isso. Letra C. O extintor com gás carbônico, ok, e o extintor com pó químico inclui uma maior variedade de classe de incêndio, correto? Esses caras aqui, eles podem ser utilizados tanto na classe A, quanto na classe B, quanto na classe C. Então, a letra C é a correta. Letra D. O extintor com gás carbônico não pode ser usado para incêndios originados a partir de explosão de gás de cozinha? Pode sim, está errado, né?
Aí, ó, gás carbônico pode sim. O extintor com água pressurizada não pode ser usado em incêndios que se originaram de estoque de alimentos, pois a água danifica os produtos. Gente, a preocupação aqui não é salvar o produto. A preocupação é o quê? É combater o incêndio. Então, ele deve ser usado porque ele é o apropriado, porque ali vai ter madeira, vai ter materiais sólidos e assim por diante. Então, nós temos aí o gabarito, a letra C. Tá? Ou seja, a alternativa ela correta, é letra C. Você faz essa questão por a técnica de interpretação de textos. SEDUC, MT e BFC, cargo de apoio. Tá? De acordo com a resolução 216, essa resolução é citada no manual, tá? Então faz parte, né? Manual dispõe sobre o manual de boas práticas para o serviço de alimentação e ainda como manual de procedimentos de boas práticas para o serviço de alimentação e nutrição escolar da Secretaria de Estado de SEDUC e assinar a alternativa correta sobre as boas práticas de higiene, né? Cara, lá nas boas práticas de higiene nós temos vários procedimentos operacionais padrões, né? Letra A. É permitido aos manipuladores usar adornos como brincos, relógios, pulseiras, desde que o cabelo esteja preso com touca e que os relógios e pulseiras estejam cobertos com avental. Está errado. Porque não é permitido usar adornos de hipótese alguma, né? Isso está bem no comecinho da aula. Letra B. As boas práticas de higiene devem ser obedecidas desde a escolha e compra dos produtos até a oferta para o consumidor final, o consumidor que vai consumir os produtos, né? Então, as boas práticas de higiene, exatamente, cara, é desde quando você compra do fornecedor. Tá? Então, você tem que comprar do fornecedor que é certificado, um fornecedor que tem lá, atende todas as normas vigentes para a manipulação e comercialização desse produto até lá, ou seja, toda a cadeia que envolve o alimento, até seu consumo final. Então, está correto, então tem que ser aplicado em todas essas etapas. Né? No recebimento tem as normas e assim por diante. Então, a letra B é a letra correta. Né? Vamos lá. Letra C. Se seguidas corretamente, as boas práticas de higiene podem ocasionar um local de trabalho propício ao desenvolvimento de parasitas e micróbios. Está o quê? Errada. Porque se você cumpre as boas práticas, por que você cumpre as boas práticas? Para evitar o desenvolvimento de parasitas e micróbios. Então, a letra C está errada porque não é propício, é para evitar esse ambiente. Letra D. Não há orientações sobre lavar as mãos antes de usar luvas descartáveis, visto que a luva evita contaminação por parasitas e por micróbios. Está errado, inclusive eu comentei isso na sala de aula. Gente, antes de utilizar a luva, você tem que lavar as mãos. Depois você utiliza as luvas, joga fora as luvas e você, dependendo da luva, claro, você tem que lavar as mãos novamente. Então, está errado. Letra E. A proteção para o cabelo dentro da cozinha e do estoque é uma orientação que deve ser seguida rigorosamente. Aí vem o erro da questão. Apenas para os visitantes que manipulam os alimentos. Não. Para os manipuladores também. Todos aqueles que adentram daquele local têm que usar lá a proteção para o cabelo, que o cabelo aí é uma fonte de contaminação muito grande. SEDUC MT 2017, BFC, cargo de apoio. De acordo com a resolução RDC tal, que dispõe, né? Manual de boas práticas, ok, assinale a alternativa correta sobre limpeza do local de trabalho. Limpeza sobre o local de trabalho. Claro que nós vimos, né, que a limpeza do local de trabalho, existe inclusive uma rotina pré-estabelecida que a SEDUC, que esse manual, lá no final dos procedimentos operacionais padrões, diariamente, uma vez por semana, caixa d'água, assim por diante. Né? A limpeza do local de trabalho deve ser feita apenas quando necessário. Portanto, não há orientações específicas sobre a frequência da rotina, super errada. Né? Inclusive, o manual é bem claro, caixa d'água, né, fossa, um monte de coisa. Né? Está errado porque a SEDUC, esse manual da Secretaria, especifica muito sobre isso. B. Rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos,
descascamentos são comuns em edificações antigas. Correto, são. Né? E não se configuram em um risco de contaminação falso, gente. Esses aqui são locais propícios para a proliferação de bactérias. Onde tem bactérias em número descontrolado, você gera um risco de contaminação. C. Os produtos de limpeza devem ser guardados próximo ao estoque de alimentos para facilitar o seu uso e garantir uma rápida higienização do ambiente. O erro está aqui na palavra próximos, né? Ele tem que ter num lugar separado, então está errado. D. É expressamente proibida a utilização de panos de prato. Correto, verdadeiro. Por representarem foco de contaminação na secagem de utensílios. Correto, né? Professor, então é o quê? Não pode usar pano de prato? Não pode, pegadinha. Tem que usar o quê? Papel, toalha ou secar naturalmente. Então, a alternativa correta é a letra D. E. A limpeza da caixa d'água e da caixa de gordura é de obrigação da merendeira? Falso. Né? A caixa d'água é a caixa de gordura, a limpeza é de quem? É da equipe de manutenção. A merendeira, ela fica responsável pela limpeza da onde? Do local do refeitório e da cozinha. Então nós temos aí a letra D de dado, né? Só para enriquecer essa questão aqui e este exercício, olha lá, de onde que ela foi retirada. Ela foi retirada daqui, POP 1, ó, rotina do manipulador, ó, aqui, ó, limpeza do ambiente, distribuição das refeições, que é daqui, ó, secar em papel, toalha ou naturalmente. Lá ele falou que era pano de prato, né? Professor, mas na minha casa eu só uso esse pano de prato. Na minha casa também, né? Mas, e aí? Aí, né, entendeu, né? Ok? Fácil, né, gente? De boa, né? SEDUC, MT, 2017, PFC, cargo de apoio. De acordo com a resolução RDC 216 Anvisa e o Manual de Boas Práticas da SEDUC, assinale a alternativa sobre reaproveitamento de alimentos. Então, eu falei que isso ia cair na prova. Ó, reaproveitamento de alimentos, né? Cara, eu estou muito orgulhoso, cara, porque eu consegui, gente, a gente conseguiu aí antecipar as questões de prova, cara. Antes de ler as questões, vamos lá, o que que diz? O que que diz? Olha só. POP 13, reaproveitamento de sobras. Só podem ser reaproveitadas as sobras de quê? De alimentos, que não foram colocadas para o consumo e que foram mantidas em temperatura correta. Reaquecer o alimento por um período mínimo de 30 a 40 minutos. Então, isso que diz o manual sobre reaproveitamento de alimentos. Vem comigo aqui. Letra A. Só podem ser reaproveitadas as sobras que não forem colocadas para o consumo e que foram mantidas na temperatura correta. Alternativa, letra A. Ctrl C e Ctrl V. B. Alimentos que foram descongelados podem ser novamente congelados? Não pode, gente. Descongelou, tem que ir para o consumo, tá? Ou para a geladeira. Se não tiverem sido colocados para consumo, está errado. C. O planejamento diário da quantidade e do número de refeições não contribui para evitar a perda de alimentos, visto que as crianças podem recusar algum alimento servido, causando desperdício. E aí, gente, está errado, tentou induzir você o erro. Se existe planejamento, é justamente para quê? Evitar o desperdício. Letra D. É necessário reaquecer o alimento? Sim. Pelo tempo mínimo de 5 minutos. Lá falou de 30 a 40 minutos. Os alimentos devem ser reaquecidos a baixas temperaturas para evitar a perda nutricional dos ingredientes. O manual não diz nada sobre isso. Letra A. Olha aí, ó, de 30 a 40 minutos, cara. Questão fácil, questão bacana, né? Vamos lá. Mais uma questão para a galera, né? De acordo com a resolução RDC 216 e o Manual de Boas Práticas, ok? Assinale a alternativa correta sobre estocagem, conservação e validade dos alimentos. Lembrem-se que nós temos POPs específicos para cada item desse. E foi exatamente nesse ponto que o examinador
elaborou as questões de prova. A. Alimentos não perecíveis podem ser mantidos dentro das caixas de madeira, caixas de papelão, tá certo? Ou sacos de papel e fardos originais. Isso aí já está errado, né? Está errado isso aí, porque segundo o POP não pode ficar dentro de caixas de madeiras e caixas de papelão, tem que ser retirado. Por quê? Porque as caixas são aí focos de contaminação, só por isso. Letra B. Os alimentos mais leves devem estar nas prateleiras inferiores e os mais pesados nas prateleiras superiores, para facilitar a retirada e evitar a sobrecarga do corpo. Está errado. Isso é questão de física. O pesado embaixo, o leve em cima, né? Para você equilibrar o peso, né? Está errado. Letra C. A sigla primeiro PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, refere-se ao primeiro que vence e o primeiro que sai. Ou seja, armazenamento dos produtos deve obedecer à data de fabricação. Ok. Primeiro que vence, está lá. O mais antigo vai vencer primeiro, tem que ser utilizado primeiro. Letra C, é a letra correta. Latas, sachês, pacotes, após de aberto, só podem ser mantidos nas embalagens originais com a utilização de papel filme. Está errado. Não pode manter embalagem original, você tem que tirar daquele acondicionamento. Produtos congelados podem ser utilizados em até 5 dias após a data de vencimento. Claro que não. Tá? Você tem aqui a tabela certinha. Letra C é a correta nesse sentido. O que diz o POP número 9? Aqui. Armazenamento e temperatura do ambiente. Todo alimento deve ser retirado de caixas de madeira, caixas de papelão, sacos de papel e fardos. Letra A. Ele falou que pode manter, está errado. Letra B. Alimentos mais leves devem estar nas prateleiras superiores e os mais pesados nas prateleiras intermediárias e os líquidos para as prateleiras inferiores. Está aí. Outra, para facilitar a ventilação entre as embalagens dos alimentos, as mesmas devem estar afastadas da parede no mínimo 10 centímetros, mantendo o mesmo espaço entre as pilhas dos alimentos. Então tem espaço de 10 centímetros para ter o quê? A circulação e a ventilação. Os alimentos devem ser armazenados separadamente por tipo. As disposições dos produtos obedecerão à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação mais antiga são posicionados de forma a serem consumidas primeiramente. PEPs, primeiro que vence, primeiro que entra, primeiro que sai. Ou PVPS, né? Primeiro que vence, o primeiro que sai. Tá aí a questão para vocês aí, né? Cara, muito feliz, estou satisfeito. Grande campanha que o LA Concurso fez para a SEDUC. Nós vamos conseguir a nossa meta de aprovações, com certeza. Quero aproveitar a galera aí do técnico administrativo educacional, que faça uma excelente prova no domingo. No domingo, dia da prova, você tem 2 provas, tem a prova discursiva, você tem a prova, outro horário você vai ter a prova objetiva, que é de xizinho. Você pode ter certeza que você estudou, que você se preparou, que você está protegido no dia da prova. Eu sempre falo o seguinte, chega um pouquinho mais cedo, vai lá para o seu ambiente, senta na cadeira, fecha os seus olhinhos, pede proteção dos anjos, do nosso Deus, faça aquela oração, se reencontre. Tá? Tente controlar a sua ansiedade. Tem vaga para todo mundo. O seu concorrente não é o que está do lado, é você mesmo o seu maior concorrente. Você consegue, você estudou, e tenho certeza que você deseja, você almeja essa vaga. Então essa vaga vai ser sua se Deus quiser. Tá certo? Vamos lá, meus amigos. Encerramento aqui do nosso guia de estudos número 20. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Então, aquilo que você quer na vida, cara, você tem que ir contra tudo e todos, você tem que ir lá. Você tem que vá lá, confie em você, autoconfiança. Acredite, lute, conquiste. E, acima de tudo, seja feliz, né? Isso que é importante, ser feliz, né? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau. Clique like.